Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro sábado do ano em que nós, filhos de Nossa Senhora, voltamos os nossos olhos para ela, a liturgia nos oferece esta forte primeira leitura retirada da primeira carta de São João, que diz: aquele que comete o pecado, aquele que comete a iniquidade, é do diabo, porque o diabo é iníquo, é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para libertar, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete iniquidade, porque a semente de Deus fica nele, e ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Diante dessa palavra, o nosso coração é quase que impactado. Isto é, a palavra de Deus diz que aquele que comete o pecado, ele é do diabo, ele não pertence a Deus. Aqui São João ele fala, não é apenas de um pecado, de uma falta, uma falta devido à limitação, mas ele fala aqui de um amor ao pecado, de um apego ao pecado. Não precisam ser pecados imensos, mas quando existe na alma um amor ao pecado, uma vontade de não se desapegar daquilo que você sabe que desagrada a Deus, é porque você deixou de ser filho de Deus e se tornou filho do diabo. Ele reafirma isso mais abaixo no versículo 9: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, não é amigo do pecado, porque Deus está nele e ele não pode pecar, porque ele nasceu de Deus. Meus irmãos, nós olhamos então para nós e vemos o quê? Que nós somos batizados, que muitos aqui comungam frequentemente, muitos aqui, se não todos, rezam todos os dias, mas mesmo assim percebe que existe ainda um apego ao pecado, que no coração de muitos aqui existe uma luta constante em que algo que não é de Deus, aquilo que São Paulo chama de o homem velho, continua combatendo na sua alma, de modo que existe um apego, existe uma liga, existe um gancho do seu coração e da sua alma com o pecado, consequentemente com o diabo. De modo que a palavra de Deus diz: se assim é, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Diante dessa palavra, nós mais do que nunca, nós nos voltamos para nossa mãe e suplicamos a sua ajuda, nós nos refugiamos sob o seu manto e pedimos a sua intercessão. Ela que nunca foi filha do diabo, ela que nunca teve amizade alguma com o diabo, ela que é a perfeita filha de Sião, a perfeita filha de Deus, que amou a Deus com todo o seu coração, ela pode nos ensinar a amar a Deus com todo o nosso coração. Meus irmãos, nós estamos neste primeiro sábado do ano, e que graça nós poderíamos pedir a Deus. Não haveria outra, senão esta primeira, da qual todas as outras vêm: amar a Deus acima de todas as coisas.
Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, por amor a Deus, nós amaremos os nossos irmãos. Por amor a Deus, nós romperemos toda liga com o pecado, mesmo que você, segundo os seus critérios, diga que são pecadinhos, mas que são realidades que têm prendido o seu coração e impedido de que você seja livre e totalmente um filho de Deus que ama a Deus de todo o seu coração. Não poderia, meus santos, haver leitura mais adequada para despertar em nós esta clareza de que precisamos crescer. E se você diz, mas padre, mas será que isso existe no meu coração? Será que esta amizade com o pecado existe no meu coração? Será que existe algo em mim que é amigo do diabo, que é filho do diabo? Meu santo, se você até hoje não é santa, não é santo, é porque algo tem prendido o seu coração. Se você pelo menos uma vez na semana, pelo menos, você faz comunhão com Jesus Cristo na Eucaristia, você recebe Jesus, e se você ainda não é santo, é porque você tem comungado o mal. Porque se você faz comunhão com Deus, uma comunhão já seria suficiente para santificar você por toda a vida. Uma comunhão bem recebida já seria o suficiente para torná-lo santo, e santo de verdade, sem amizade nenhuma com o pecado, sem filiação alguma com o diabo. Uma comunhão bem feita já seria necessário, já seria suficiente para romper toda amizade com o pecado, para que você nunca mais voltasse a pecar, porque você recebeu Jesus vivo na sua alma. Se isso não tem sido suficiente, é porque você tem comungado mal, você tem rezado mal, e você tem lutado fracamente contra os seus pecados, contra os seus defeitos, de modo que existe, meu santo, um apego e uma amizade com as obras do diabo no seu coração. Então, que neste primeiro sábado do ano, nós supliquemos a nossa mãe e mestra, que ela nos ensine, a comungar bem, não apenas hoje, mas durante todo este ano. Que ela, como uma mãe cuidadosa, como uma mãe que ensina o seu filho a rezar, como uma mãe que ensina o seu filho os caminhos pelos quais ele deve ir. Não vá por ali, porque ali é perigoso. Não vá por esse caminho, porque esse caminho é mais longo. Que ela nos ensine interiormente como devemos trilhar os nossos caminhos em todo este ano. Se você é consagrado a Nossa Senhora, que você, com um gesto simples no seu coração, se ofereça e ofereça este ano de 2020 a Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela. Minha mãe, me ajude, para que eu viva bem este ano, para que eu viva na tua presença como teu filho. Quem é filho de Nossa Senhora é filho de Deus e não é filho do diabo, o inimigo da Virgem Maria. São João fala dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. Pois bem, filho da Virgem Maria e filho de Deus não tem diferença nenhuma, porque um verdadeiro filho de Deus é filho daquela a quem Deus nos deu como mãe. Quem é filho da Virgem Maria, verdadeiro filho da Virgem Maria, é consequentemente filho de Deus, inimigo do diabo e de todas as suas obras. Peçamos com simplicidade, mas com sinceridade,
que ela nos auxilie para que esta inimizade com o pecado, rompimento com o diabo, aconteça de verdade. Aconteça de verdade nas nossas almas, para que nós possamos entrar neste ano de 2020 com o coração cheio de alegria e de confiança, porque debaixo da proteção da Santíssima Virgem Maria. Que com este espírito e com esta oração nós começaremos bem. Hoje eu falarei pouco, então vou me sentar um pouquinho e peço que cada um aqui nesse momento se volte para Nossa Senhora e no silêncio do seu coração apresente a ela as suas dificuldades, os seus apegos ao pecado, aqueles pecados que não têm feito você, que não têm permitido você progredir, para que ela, com amor de mãe, tome você pela mão e o ajude a dar os passos necessários para que você seja um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro filho da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.